Fala pessoal, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco sobre investimentos no exterior. Separei alguns pontos aqui para a gente tocar nesse assunto que é super polêmico, gera um monte de desconhecimento, né? Tem pouquíssimas pessoas que entendem o que significa, como funciona investir no exterior, né? O famoso investimento offshore, e com isso gera muitas dúvidas, falta de informação total. Vamos começar primeiro falando sobre o que é offshore, né? Offshore, a tradução ao pé da letra seria off, que é fora, e shore seria da costa. Então tudo que a gente estiver falando de investimentos que sejam fora da costa, se a gente está falando do Brasil, né? Tudo que é investimento internacional, a gente pode caracterizar como um investimento offshore. Então isso já é interessante a gente conversar e entender que se a gente está num país e vai investir fora, é um investimento offshore. Simples, certo? E aí tem três grandes dúvidas, mitos ou comentários que a gente comumente encontra quando a gente fala disso. Primeiro investimento offshore é ilegal. É ilegal? Você acha que é ilegal? Investimento offshore não é ilegal. Óbvio que a gente encontra várias situações onde foi feito de forma ilegal, mas investir fora do seu país não é ilegal, né? Não tem nenhuma lei no Brasil que impeça você de fazer isso. Segunda coisa, investimento offshore, investimento internacional é lavagem de dinheiro, aquela história de dinheiro na cueca. Mais uma vez, isso aí foi feito ou já aconteceu, a gente viu vários escândalos, mas não é porque aconteceram esses casos que investir fora do Brasil tem que passar por isso, de forma alguma. Tá? Então, se alguém falar com você, você já explica isso. E terceiro, paraíso fiscal. Né? Também é um tema bem relevante, quando a gente fala em investimento offshore é super importante. Então, paraíso fiscal, o que é? Você conhece? Sabe o que é um paraíso fiscal? É o seguinte, paraíso fiscal é todo país que tem leis que favorecem investimentos. Né? Então, por exemplo, baixa burocracia. Né? A gente sabe que no Brasil tem muita burocracia, tudo tem uma certa dificuldade, abrir empresa, óbvio que está melhorando muito isso, ainda bem, mas tem países que isso é muito rápido. Então, um paraíso fiscal precisa ter o quê? Baixa burocracia. Né? Então, um outro ponto, legal, baixa burocracia já foi, baixa tributação, ou quase ausência de impostos. Os países que querem atrair investimento internacional, eles facilitam muito, eles baixam quase a zero, ou muitas vezes a zero, o dinheiro que é investido por lá. Então uma vez eu estava conversando com um cliente, estava explicando isso, e quando a gente é brasileiro, que a gente sabe que tudo é imposto de renda, qualquer tramitação que a gente faz, às vezes tinha até a CPMF, que vira e mexe, as pessoas voltam a falar que vai voltar, tudo isso não existe lá. Tá? Então até algumas transferências, algumas coisas são isentas de qualquer tipo de imposto. Isso é bem atraente para quem quer investir e proteger seu patrimônio, não é mesmo? E aí países, né? Países que a gente conhece, o mais famoso, tradicional, Suíça, é um paraíso fiscal, tem várias ilhas, Ilhas Caimã, Isle of Man, BVI, né, que é as Ilhas Virgens Britânicas, a própria Andorra é um paraíso fiscal. Então, assim, tem vários países que facilitam essas leis para atrair esse tipo de investimento. Tá? Então, assim, de novo, paraíso fiscal não é um palavrão, não é proibido, são só países que se caracterizam por essas facilidades para atrair investimento. E aí, até anotei aqui, né, o caso do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, ministro da Economia, para quem não sabe, um dos fundadores do Banco Pactual. Então, uma coisa a gente tem certeza, né? Ex-banqueiro, envolvido sempre em criação de fundos, um mestre aí de economia, de finanças, com certeza ele conhece muito de investimento, conhece muito de estruturas financeiras, e eu não estou nem defendendo ele, mas para uma pessoa assim que tem um patrimônio relevante, né, um ex-banqueiro, faz sentido ele ter investimento offshore? Até te pergunto, faz sentido? Para mim faz.
Eu não conheço, não sei como foi feito, eu não sei se foi feito tudo legal, como foram as remessas, o dinheiro que está lá, eu não entendo, eu não sei, não estou defendendo ele. Mas para uma pessoa assim, muito bem instruída, com certeza faz sentido ter investimento fora do Brasil. Né? Então isso também é uma das coisas que é interessante a gente desmistificar. Muito é falado, poucas pessoas entendem, e aí manchetes acabam vendendo uma coisa e deturpando toda uma indústria, todo um segmento que é importante para a maioria das pessoas. Né? Então, volto a falar, não estou aqui para polemizar, não estou aqui para defender ninguém, não sei o que foi feito no caso dele, mas para mim, a hora que eu olho o perfil da pessoa, faz todo sentido ter um investimento fora do Brasil, né? Ter uma parte do patrimônio fora do Brasil. Tá? E quando a gente fala... então assim, ia pular aqui um tema que eu tinha anotado. Então, paraíso fiscal, investimento fora do Brasil é errado? Não. Se a gente faz remessas de forma correta, se a gente declara tudo, né, no nosso imposto de renda e a gente paga os impostos do dinheiro que foi, está tudo certo, está tudo bem feito. Né? A gente sempre fala com um especialista, como é o nosso caso, a gente orienta e ajuda a fazer tudo certinho para que nunca tenha problema para um cliente nosso. Essa é a nossa maior preocupação. E quando fala de investir fora, ou seja, poxa, entendi, vamos lá, vamos falar de diversificação, imagino que você, a maioria dos nossos clientes aqui, tem uma diversificação, eles têm já uma carteira, né? E você provavelmente, se você é bem assessorado, você já tem uma carteira aqui no Brasil diversificada. Isso é importante para diminuir risco, diminuir volatilidade, né? São temas que a gente acaba esclarecendo nos nossos clientes. Então, se você está aqui já bem assessorado no Brasil, com certeza você tem uma carteira diversificada. Né? Os seus investimentos, mesmo aqui no Brasil, já são feitos dessa forma, eu imagino. Né? Então, assim, vamos pensar Venezuela, 20 anos atrás, tenho certeza que grandes clientes, nem só multimilionários, mas de um poder aquisitivo bom, né? De um patrimônio relevante na Venezuela, com certeza eles tinham uma carteira diversificada, faz sentido, certo? Agora imagina hoje, lendo as notícias mais recentes, hoje só moram lá e só conseguem ter um padrão de vida aceitável quem tem renda vindo de fora, quem tem renda em dólar. Né? A maioria das pessoas que tinham patrimônio conseguiram, melhor dizendo, não moram nem mais na Venezuela. Caso mais recente, Argentina. Né? Não sei se você sabe, na Argentina era possível, até dentro no banco local, vamos pegar o Bradesco, Itaú, Santander, bancos, né, fortes aqui no Brasil, era possível criar uma conta corrente em dólar. Né? De um dia para o outro, isso acabou, foi tudo transferido para peso e aí o valor caiu muito. Né? Então, essas incertezas fiscais, e agora a gente vê como está a situação na economia. Então, tudo isso, essas pessoas tinham investimentos diversificados, na Argentina até em dólar, mas como estava dentro do próprio país, acaba sofrendo com essas incertezas. Então, esses são alguns temas que eu, como, né, um assessor, eu tendo essa responsabilidade de orientar o meu cliente, eu preciso orientar e mostrar cenários. Né? Faz sentido, não faz sentido? Diversificação é super importante. E dependendo do cliente, dependendo do tamanho, do patrimônio do cliente, diversificação no Brasil não faz sentido. Né? Imagina o Brasil perto do mundo, o que é? A gente tem que diversificar globalmente. Né? Diversificação global. Investir no mundo inteiro. Então vamos lá. Diversificação global. A gente busca até nos proteger de inflação aqui no Brasil, né? Que infelizmente voltou a crescer, voltou a aumentar. A gente se protege contra variações cambiais, o câmbio, a moeda brasileira, que acaba com a própria inflação se desvalorizando, e também essas incertezas políticas. Né? Longe de achar que o Brasil vai virar Venezuela, a gente está muito bem a esse respeito, mas a gente tem que se prevenir e blindar o patrimônio dos nossos clientes contra possíveis riscos como esse. Né? E aí vem, Juliano, a pergunta que eu mais ouço. Juliano, eu acho interessante, é legal, eu sempre oriento, né, de investimento internacional. A pergunta é, Juliano, é para mim? É para mim? Será que eu preciso diversificar globalmente? E aí eu que falo assim, eu que pergunto. Calma aí, é para mim? Não. Eu pergunto, é para você? Você tem filhos?
Já pensou, já sonhou em levar seus filhos para fazer um intercâmbio, para morar fora, para estudar fora do Brasil? Esse tipo de oportunidade você quer oferecer para eles? Isso é uma coisa que tem que se pensar. Você viaja com frequência? Você gosta de viajar, de ter viagens internacionais, de ter esse tipo de experiência? Um dia talvez morar fora, ou pelo menos se dá essa oportunidade, se acontecer alguma coisa, algum cenário, você queira morar fora do Brasil, algum país aí que chama atenção, tá? Muitas pessoas respondem sim quando eu pergunto se gostaria de ter renda em moeda forte, né? Então assim, para você? Não sei, você gostaria de ter uma renda em moeda forte? E por fim, dívidas, se tem dívidas ou alguma obrigação financeira fora do Brasil, né? Então assim, perguntas rápidas, simples aqui para até te orientar e você também já pensar se é para você ou não. Faz sentido? E se for, a gente tem que tomar 3 decisões. Pô, entendi que é para mim, aí eu preciso tomar 3 decisões. Primeira, qual percentual, né? Qual o percentual, qual o montante do meu patrimônio faz sentido eu levar para fora, eu investir globalmente. Depende do tamanho, tem várias ressalvas, mas só para te trazer uma noção aí de grandeza, a gente sempre fala, não passar de no máximo 40% do patrimônio fora do Brasil, né? Mas, de novo, depende muito do cenário, do perfil do cliente, tá? Segundo, vou investir fora do Brasil, né? Vou fazer um investimento offshore. Tem uma decisão importante também, se eu vou investir na minha pessoa física, eu, Juliano, né? Eu, cliente, abrir uma conta, pessoa física fora do Brasil, ou vou criar uma estrutura, uma empresa que vai investir em meu nome. Também é uma decisão que depende muito do perfil do cliente, depende do tamanho, e a gente orienta quanto a isso, tá? E terceiro, claro, assim como no Brasil, criar uma carteira, diversificar, montar uma estrutura, uma carteira, tá? E aí vem a parte bacana, né? Pô, vamos falar de carteira? Tomei todas as decisões, decidi percentual, se eu vou como uma empresa, e aí a gente vai montar uma carteira, dependendo do montante, do valor, né? A gente estrutura essa carteira e aí o céu é o limite, né? Estruturar uma carteira global de investimentos internacionais assim, se a gente está acostumado a fazer isso aqui no Brasil, lá é tudo vezes 1000, é muito maior. Então, se a gente pensar em ações, tem empresa americana que só o market cap, né, o valor dela é maior que a B3, é maior que a bolsa brasileira inteira. Então, só aí a gente pode entender liquidez, o tamanho e as opções que a gente tem para investir no mercado acionário, né, para quem gosta de renda variável. Exemplo de fundo imobiliário, né, que são os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, mesma coisa, mesmo tamanho. Tem fundo que é do tamanho de todos os nossos fundos aqui no Brasil. Então aí dá para entender do que a gente está falando e por que ficar só no Brasil é ficar muito pequeno, né? É abrir mão do mundo inteiro. Fundos temáticos, até comentei aí, a gente conversou já um pouco sobre fundos temáticos. É um tema que eu gosto bastante, é um tipo de investimento que é muito interessante para quem gosta de empreender, mas não tem tempo, para quem gosta de novos negócios, o futuro. Tem aí muita alternativa para investir nesses mercados. E até, olha só, dívidas de empresas brasileiras, né, que renda fixa. Às vezes, investindo fora, a gente consegue taxas melhores do que se comprasse a própria dívida dessa empresa aqui no Brasil, né? Então, tem muita opção. Na hora que a gente vai montar uma carteira global, o leque é enorme de opções e aí faz todo sentido contar com uma assessoria, contar com um apoio como o nosso por aqui. Esse era um resuminho, né? Uma introdução aí a investimentos internacionais, a investimento offshore. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira mais detalhes, deixa aqui seu comentário. Vamos bater esse papo que é super importante a gente conhecer, a gente desmistificar, a gente aprender para tomar cada vez mais e melhores decisões. Conta comigo e vamos junto.